Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui a respeito de um pouquinho de Marvel, um pouquinho também de DC Comics, fazer uma comparação e também falar um pouco de um grande autor de quadrinhos, um dos meus autores favoritos de quadrinhos, principalmente nessa fase mais atual, que eu acho que o último grande trabalho de quadrinhos foi feito por Brian Michael Bendis. Já falei algumas vezes, já tem alguns vídeos que eu falo do assunto, mas eu quero fazer um recorte agora aqui um pouquinho diferente, um pouquinho mais específico, um pouquinho mais naquela fase dele muito fantástica. Depois eu vou fazer um vídeo também falando da fase fantástica dele, o Demolidor. Mas aqui eu quero falar sobre a fase fantástica dele nos Vingadores. Vingadores, que é um título, na minha opinião, muito difícil, muito complicado, e ele fez um dos melhores trabalhos com equipes, tá? Trabalhar com equipe, só com medalhão, com gente muito famosa, é muito complicado, e ele fez um trabalho excelente. Bom, mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal. O nosso índice de audiência do canal é bem alto, mas o número de inscrições não condiz com isso. Parece pouca o número de inscrições que nós temos diariamente, muito pouca mesmo, mas o acesso aos nossos vídeos é alto, então é sinal de que as pessoas estão deixando de se inscrever no canal. Não custa nada, gente, se inscreve no canal para dar uma força. E se você chegar no final do vídeo, você bota o gostei ou não gostei, faz parte, né? Gostou do nosso papo? Não gostou? Tá lá. E atualmente aquela ferramenta nova, o hype, que tem mais valor do que a curtição, tá? O hype é mais importante para a gente ainda. Se você puder deixar o hype com alguma ajuda financeira, o canal agradece demais. Mas para isso, você também pode entrar para o nosso clube de membros VIP, que vai ter vantagens, tá? Já está tendo lançamentos de vídeos antecipado para os assinantes do clube de membros VIP. Depois teremos alguns vídeos exclusivos com os lançamentos, as edições novas, assim que pingam aqui na coleção, os assinantes vão ter essa vantagem. Além de sorteios, provavelmente teremos sorteios muito em breve, provavelmente não, teremos sorteios muito em breve de itens que o colecionador vai se desfazer e vai sortear entre os sócios do clube de membros VIP. Tá? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que me ocorreu para fazer essa comparação aqui, e é muito clara, é muito óbvia, são a morte de duas bandeiras. Por que eu estou falando morte de duas bandeiras? Dois personagens, um da DC e outro da Marvel, que tiveram mortes muito emblemáticas no universo dos quadrinhos, tá? Um, logicamente, foi o Super-Homem, lá no início dos anos 90, 93 mais ou menos, e o Capitão América, mais ou menos em 2005. Eu acho que foi 2005. 2005, acho que foi 2006. 2006. Que veio, então, a morte do Capitão América, tá? Dois personagens que têm, na minha opinião, uma equivalência muito forte dentro do universo dos quadrinhos, né? O Super-Homem, logicamente, muito não, né? Mais antigo, muito não, porque o Capitão América é de 1941 e o Super-Homem é de 1938. Então a distância, na verdade, de criação dos dois é muito pequena. Os dois fizeram sucesso desde aquela época. Os dois carregam a bandeira americana, apesar de que a gente tem que concordar que o Super-Homem carregar a bandeira americana é um pouco forçação de barra, porque ele não é um americano, né? Ele é um extraterrestre. O Capitão América não, o Capitão América é a essência da bandeira americana. Muita gente às vezes me pergunta, mas você é Marvete ou é decenalta? Gente, eu não sou nem Marvete nem decenalta, vamos falar bem claro aqui com vocês. Eu não sou mesmo, eu sou fã de boas histórias maravilhosas e ainda mais de artes. Porque quadrinhos, para mim, acima de tudo, é a arte. Depois vem a história, tá? Se a arte for muito boa, mesmo que a história não seja tão boa, eu vou colecionar. Já se a história for mais ou menos e a arte for ruim, eu não vou nem passar perto, tal, não me agrada, tá? A arte, para mim, é o que define a minha coleção de quadrinhos. Mas eu não posso negar que eu tenho muito mais material da Marvel do que da DC.
E isso foi uma construção totalmente espontânea, tá entendendo? Foi acontecendo das melhores histórias, das melhores artes estarem na Marvel. Aqui atrás de mim, vocês podem ver, tem uma divisão aqui no meio, né? Do lado de lá tem duas colunas de caixote. Tudo ali, quase tudo ali é DC Comics, quase tudo ali é DC Comics. Do lado de cá são 3 colunas, aliás, são 3? São 3 colunas, tá? E tudo aqui é Marvel. Quer dizer, claramente, você vai, pelo volume da coleção, você é o Marvete. Nesse ponto, acho que não teria como negar. Mas o fato é que o que está aqui é porque realmente é a fina-flor da Marvel, como o que está ali, basicamente também é a fina-flor da DC. Só que ali ainda tem umas misturas. Aqui em cima tem a série Fábulas completa, mas aqui já é outra coisa, já não tem nada a ver com DC. Então, está misturado. Então, o meu volume de Marvel é, digamos assim, o dobro do que é de DC Comics. Isso por conta de histórias e arte, tá? Mas vamos voltar à história que eu estou falando aqui do Super-Homem. Mas em 93, e aí eu estava fazendo essa comparação do Capitão América com o Super-Homem, então o Capitão América é muito mais a essência da bandeira americana, em todos os sentidos, a própria origem dele, né? Aquele americano franzino, magrinho, raquítico, que queria, porque queria lutar na guerra e não tinha condições físicas. Então, ele... fez de tudo, acabou entrando naquele projeto do super soldado e se transformou no Capitão América. Muito bem, todo mundo sabe essa história. O que é que acontece? O Super-Homem não, o Super-Homem é um extraterrestre e tal, não sei o que, tem seu valor, principalmente porque o Super-Homem é o primeiro super-herói da história. Né? O primeiro super-herói é o Super-Homem, então isso dá a ele um peso muito grande, de muita importância. Mas em 90, no início dos anos 90, a decisão editorial da DC Comics era vender revista. E o Super-Homem não estava vendendo bem. A verdade é que o Super-Homem não estava vendendo bem. Como o Batman passou por isso no final dos anos 80, também não vendia bem, até que o Frank Miller fez aquela mágica dele, criou o Cavaleiro das Trevas e revolucionou. Todo mundo quis voltar a comprar Batman, porque o Batman do Frank Miller era um Batman muito mais legal. E aí aconteceu isso nos anos 90 com o Super-Homem. Foi uma decisão editorial até certo ponto muito arriscada, muito corajosa, mas necessária porque a coisa estava estagnada e até decaindo. As vendas do Super-Homem não paravam de cair. E foi uma época também emblemática, porque tanto Marvel quanto DC, mais a DC, sofreram muito com o surgimento da Image Comics. A Image Comics, que é aquela turma que fazia parte da Marvel e foi criar uma editora porque dizia que a arte deles era mais importante do que as histórias. Não precisava ter história, bastava ter a arte do Jim Lee, do Mark Silvestre e daqueles outros caras lá, que bastava para vender quadrinhos. Não deu certo, né? A gente sabe que a coisa não funcionou. Mas eles roubaram muito comprador, muito leitor da Marvel e muito mais da DC Comics, que sofreu ainda mais. Ela que não tinha, de certa forma, uma culpa direta pelo que estava acontecendo, acabou sofrendo mais. E aí eles decidiram, não, vamos matar o Super-Homem. Só que esqueceram que para você fazer isso aí bem feito, você tem que ter uma estrutura de narrativa, de história. Você tem que ter uma densidade que leve aquela fatalidade, aquela tristeza, aquele momento dramático da história. Totalmente diferente do que aconteceu com o Capitão América. O Capitão América, na Marvel, basicamente, graças ao Brian Michael Bendis, não só o Brian Michael Bendis, tá, gente? O Ed Brubaker também tem uma importância fundamental, o J. Michael Straczynski, o Mark Millar, o Warren Ellis, esses 4 aí, mais ou menos 5, né? Esses 5 aí fizeram um momento assim mágico da Marvel, que é o período mais ou menos entre 2004 e 2010, mais ou menos. Foi um período assim completamente fora da curva, excepcional da Marvel Comics. Principalmente por causa do Brian Michael Bendis, com muita contribuição dos outros, mas principalmente com o Brian Michael Bendis, que começou timidamente fazendo aqui a queda. O que ele faz? O que o Brian Michael Bendis faz até chegar na morte do Capitão América? Ele vai construindo o personagem.
tá? O Capitão América já tinha uma bagagem enorme, é claro que já tinha uma bagagem enorme, mas ele estava enfraquecido. Aliás, os Vingadores estavam enfraquecidos, né? Houve uma grande mudança na Marvel por volta de 1998, quando criaram o selo Dark Knights, né, gente? Dark Knights, e aquele selo, o selo Max, né? O selo Max, o selo Dark Knights, que fizeram uma grande revolução no universo da Marvel, tornando o universo da Marvel muito mais adulto, mais direcionado ao público adulto, né? Mas não mexeram nessas figuras mais famosas, mexeram mais no segundo escalão da Marvel, digamos assim, né? O segundo escalão mexeu bastante. E aí, finalmente, o Brian Michael Bendis entra timidamente, gradualmente, ele começa a construir isso aqui, a queda, que já, na minha opinião, é excelente, excepcional. Ele já entrou com o pé direito nos Vingadores, fazendo um trabalho muito legal. E conforme ele mesmo declarou, a morte do Capitão América foi uma consequência quase que necessária, quase que inevitável. Foi uma consequência inevitável, a morte do Capitão América, que de certa forma começa por aqui, tá? Não a morte, é claro que não, mas a construção, né, a sedimentação de um novo Capitão América, de um Capitão América que recupera todo aquele poder dele, toda aquela força, né? Que o Capitão América é um personagem de uma personalidade incrível, né? É o cara que entusiasma os colegas, que incentiva o povo todo, é um grande símbolo, né? Tem um momento emblemático em que, se eu não me engano, não me lembro se é o Homem-Aranha, acho que é o Homem-Aranha, que eles estão naquela prisão, né? Naquela prisão que é uma ilha, né? E a coisa degringolou completamente, os vilões estão fugindo e tal, e de repente aparece aquele gigante, que não é um gigante, né? É o Capitão América, que estende a mão para buscar um. A gente sente que a coisa vai melhorar, o cara chegou. E se você parar para pensar, o Capitão América é um dos personagens mais fracos do universo, fisicamente, mais fracos do universo. Ele não é um dos pesos pesados. Ele está longe de ser o Thor, longe de ser o Homem de Ferro, longe de ser o Raio Negro. Ele não é, mas ele é um homem com uma presença, com um poder gigante. E é isso que o Brian Michael Bendis começa a fazer por aqui. Começa a resgatar. Olha, gente, olha quem está aqui. Olha o Capitão América. Olha o que ele é. Olha o que ele é capaz de fazer. Olha a presença dele. Olha a capacidade de liderança dele. E eleva o Capitão América lá para o topo mesmo. Aí, logo em seguida, mais ou menos, ele começa a fazer aqueles crossovers e construir uma história muito legal com Guerra Secreta. Guerra Secreta é um capítulo à parte nesse momento histórico aqui. Por quê? Porque ela poderia ter acontecido em qualquer momento, não necessariamente cronologicamente em 2005. Não necessariamente. Porque é a primeira Guerra Secreta, porque Guerra Secreta, você sabe que é um título da Marvel que é usado desde lá dos anos 80, né? A primeira Guerras Secretas, no plural, né? Guerras Secretas, foi lá de 80, que na verdade foi um golpe de marketing. A história era muito pífia, muito boboca, e aí depois vem esse Guerra Secreta, em 2005, e posteriormente teria em 2013, eu acho, um novo Guerras Secretas, que é muito mais próximo do primeiro, porque é um universo paralelo, um mundo totalmente distópico, distorcido, sei lá, tal. Esse não. Esse realmente é o único em que o nome Guerra Secreta é completamente apropriado. Inclusive porque ele botou no singular, propositalmente, porque é uma só, uma Guerra Secreta. Não tem Guerra Secreta, até porque as Guerras Secretas dos outros não faz sentido, não tem Guerra Secreta nenhuma. Aqui tem. Aqui é um esquadrão que é trazido, que é construído pelo Nick Fury, personagens que são ótimos personagens de assalto, não tem nenhum personagem aqui super poderoso, tá longe de ter o Thor, o Sentinela, aqueles super poderosos, a Miss Marvel, não tem nada disso não. Aqui tem bons personagens de assalto, que fazem a diferença numa guerra secreta, realmente. E aqui é uma guerra secreta tão secreta que nem eles sabem que participaram da guerra secreta. Aqui tem basicamente personagens urbanos, aqueles que sabem fazer o trabalho de guerrilha urbana, né? Aí tem aqui o Luke Cage, tem aqui o Demolidor, tem o Homem-Aranha, tem o Wolverine, tem... quem mais?
Bom, enfim, o Capitão América, logicamente. Então você vê que o Nick Fury cria um pequeno exército, um pequeno batalhão, não chega a ser um exército, um pequeno batalhão para fazer uma guerra secreta num país estrangeiro e derrubar a governança daquele país. Então, essa história aqui é muito legal, apesar de que ela não tem uma ligação cronológica direta com o que está acontecendo no universo Marvel nesse momento, pelo próprio Brian Michael Bendis, tá? Mas é muito importante para mostrar mais uma vez a força do Capitão América. Posteriormente, ele vai fazer logo em seguida, né? Logo em 2005 ainda, ele vai fazer o Dinastia M, que é absolutamente sensacional. É muito interessante a forma como ele narra isso aqui. Mas eu não vou falar muito de cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Depois, logicamente, ele vai fazer o Invasão Secreta e depois, se eu não me engano, a última fase dele, quer dizer, tem mais alguma coisa depois, mas o último grande crossover dele é o Cerco, que também é muito bom. Isso para falar um pouquinho de Brian Michael Bendis. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui não é exatamente sobre Brian Michael Bendis, é sobre a forma como tratou a DC Comics, quando fez a morte do Super-Homem, e a forma que a Marvel tratou a morte do Capitão América. Nitidamente, claramente, a morte do Capitão América não foi uma estratégia editorial momentânea, uma coisa, vamos fazer alguma coisa para vender, caçar níqueis e vender revistinha. Não, ele foi um processo. Você tem essa fase de a queda dos Vingadores, depois você vai ter a fase do Dinastia M, e tudo isso o Capitão América tem um papel importante, né? Depois você vai ter, então, o Guerra Civil. O Guerra Civil, que não é do Brian Michael Bendis, é do Mark Millar, mas que contribuiu muito nessa sequência. Os dois meio que se entenderam muito bem nessa história. E no final da Guerra Civil, a conclusão dela praticamente impunha a solução da história, que foi uma guerra entre uma posição mais ortodoxa de apoiar uma lei que foi a tomada pelo Homem de Ferro, ou a tendência de se contrapor à lei, de provocar uma tentativa de revolução que foi liderada pelo Capitão América. No final das contas, de uma certa forma, moralmente os dois tinham razão, os dois tinham seus pontos válidos, seus pontos inválidos, mas a história caminhou porque o Capitão América caiu em si e percebeu que levar as pessoas a uma guerra, a um conflito, a violência, não resolvia o problema. Então ele entrega os pontos e diz que não vai lutar mais, tal, porque o que ele estava fazendo ia contra os princípios dele. Mais uma vez, o Capitão América sobe mais um degrau, fica mais Capitão América, né? Porque ele cai em si e diz, não, eu ficar combatendo o Homem de Ferro, eu estou deixando uma população vulnerável. Nós estamos deixando de combater o inimigo, o criminoso, para ficar numa guerrinha entre nós, se vamos nos identificar ou se não vamos nos identificar junto ao governo, né? Então isso daí acaba desaparecendo. E aí, qual era o destino? O Capitão América iria preso, né? Porque dificilmente ele seria completamente absolvido de tudo que aconteceu ali quando ele estava combatendo uma lei, né? Havia uma lei. Então, quando há uma lei, você até pode tentar derrubar a lei, mas se você não derruba a lei, o que você está fazendo é criminoso. E aí o Capitão América teria que ir preso. E aí o Brian Michael Bendis chegou à conclusão de que não, Capitão América preso não vai adiantar de nada. Vamos fazer uma coisa mais dramática, mais drástica. E aí ele constrói a morte do Capitão América de uma maneira até muito sutil, muito discreta, né? Porque ele simplesmente toma um tiro quando ele está entrando no tribunal para ser julgado, né? Logicamente, ele deixou aí também uma margem, obviamente, para a volta do Capitão América, né? O mundo não pode ficar sem o Capitão América, ou também não pôde ficar sem o Super-Homem lá em 90 e poucos, 93 e tal. Mas, de qualquer forma, também na Marvel, o Capitão América ficou fora dos quadrinhos durante uns 2 anos, mais ou menos, da mesma forma, mais ou menos a mesma coisa que o Super-Homem lá também nos anos 90. Só que, de uma forma completamente diferente, o Super-Homem faltou essa construção para chegar lá. Eles inventaram da noite para o dia um vilão novo, né? O Apocalipse, sei lá como é que é o nome dele, e o Apocalipse chegou, bateu no Super-Homem, e o Super-Homem
acabou caindo morto. Uma história que ficou extremamente fraca, extremamente frágil. Forçaram a barra para matar o Super-Homem, e aí tem aquele lapso de tempo de 2 anos mais ou menos, com vários super-homenzinhos, né? Sei lá, uns arremedos de Super-Homem lá horrorosos, que, sinceramente, nada daquilo durou muito. Até hoje, de vez em quando pinga, ó, surge aí novamente, mas não tem valor nenhum, histórico nenhum. E da mesma forma, de uma forma um pouco parecida, não da mesma forma, mas um pouco parecida, também surgiu os substitutos do Capitão América depois que ele acaba morrendo nessa fase, né, da morte do Capitão América. Mas o que eu quero enfatizar aqui para vocês é esse fato de que, em um caso, foi meramente uma estratégia de marketing extremamente frágil, extremamente sem sentido, tá? Que levou à morte do Super-Homem. Inventaram um vilão, inventaram uma situação, um cara que vem do nada, sem muita explicação, e mata o Super-Homem ali e tal, e o Super-Homem passa. O outro não. O outro houve uma construção, e a morte, a propriamente dita, a sequência da morte, é bobinha, não tem impacto nenhum, né? Você até, se você desse bobeira, você não saberia como é. O Capitão América morreu? Porque é uma sequência muito rápida, uma historinha acaba. O Super-Homem não, o Super-Homem levou capítulos e mais capítulos para morrer. Não, o Capitão América não, ele morre num momento quase que automático, né? Foi quase que, é o que eu falei, quase necessária acontecer a morte do Capitão América para que viesse a história continuasse acontecendo. E aí, realmente, né? E ele continua construindo histórias brilhantes depois disso aí. A sequência do Homem de Ferro nessa época é sensacional, pelo Warren Ellis, se eu não me engano. Tem o Demolidor nessa época que também está sensacional. Até o Thor está muito bom nessa época, com J. Michael Straczynski, né? No Homem de Ferro você tem o Warren Ellis, no Demolidor você tem o Ed Brubaker. Você tem muita gente boa aí fazendo um trabalho sensacional. Então, o que eu quero enfatizar aqui para vocês é exatamente isso. Como é importante você construir uma boa história para um grande evento. Não adianta só você ter uma ideia de um grande evento e não saber narrar de tal forma que esse grande evento realmente tenha relevo, tenha destaque, tenha importância, né? A morte do Capitão América em 2004, 2005, por ali, início dos anos 2000, foi muito importante para o enredo geral da Marvel. Influenciou quase todos os títulos, né? Inclusive eu sempre elogio muito essa coleção aqui, tá? Essa coleção a coleção oficial Graphic Novels da Salvat, porque tem muita coisa aqui que é um tesouro abandonado que você encontra nos sebos, nas livrarias e tal, que é muito bom, que aqui o Morre uma Lenda, que é toda uma história que se passa logo após a morte do Capitão América e muito bem narrado, com muito drama, com muito peso. Mais uma vez, o quê? Construindo o mito do Capitão América. Isso, de certa forma, também foi feito com o Super-Homem, tá? Isso também foi feito. Também fizeram uma elegia muito grande depois que ele faleceu, para, né, manter viva a imagem dele, que era muito importante também para esse cômic. Porém, no Super-Homem foi uma estratégia de marketing meramente comercial. No Capitão América não foi. Os títulos estavam vendendo muito bem e era necessário um momento dramático, era a hora de um momento. Botar o Capitão América meramente na cadeia, não sei se ia gerar grandes histórias, ou iriam gerar histórias um pouco parecidas com as do Demolidor, né? Que mais ou menos na mesma época também passou um bom período na cadeia, né? Fazendo a diferença dele lá dentro. O Capitão América seria mais ou menos a mesma coisa. Então eles acharam melhor uma coisa ainda mais, uma punição ainda mais dramática para o Capitão América, que depois, logicamente, voltaria por cima e muito poderoso. Bom, gente, fica aqui mais esse papo do canal Coisa de Colecionador. Aguardo vocês aqui na próxima. Chegou até aqui? Gostei? Não gostei? Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e vem para o nosso clube de membros. Até a próxima.